Eu vou passar para vocês aqui agora. Espero que vocês estejam anotando tudo isso aí, porque é bastante coisa que a gente está falando aqui. Mas a aula está gravada, depois vocês vão rever, tá bom? Tem aqui uma sequência de perguntas para fazer para o cliente. São 5 perguntas que você pode fazer para ele para você conduzir o processo de venda. Na verdade, é o processo de compra, porque essas perguntas fazem com que o cliente compre sozinho. Tá? Você não precisa vender, ele vai comprar. E na verdade, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu detesto que vendam para mim. Eu gosto de comprar. Eu gosto de chegar numa loja, eu gosto de ligar para uma empresa ou contratar um serviço que eu quero comprar. Aquela sensação, acredito que alguns de vocês já tiveram, aquela sensação de você chegar em casa com um produto e falar, eu não precisava disso, é uma sensação terrível. Né? A gente se sente uma droga, né? Um lixo quando isso acontece. Fala, puxa, fui enganado, eu não precisava desse produto e o vendedor acabou me empurrando. Essa sequência de perguntas que eu vou passar para vocês agora elimina completamente essa situação. Porque com essas perguntas, o cliente, primeiro, ele só vai comprar o que ele realmente precisa. E segundo, que ele vai saber que foi ele que tomou a decisão. Em momento nenhum, se você seguir essa sequência de perguntas, em momento nenhum ele vai achar que você empurrou um produto para ele. Ele vai ter certeza que foi ele que decidiu. E quando a gente decide por uma coisa sozinho, nós dificilmente nos arrependemos. Porque quando a gente se arrepende de algo que a gente fez sozinho, a gente tá, a gente acredita que a gente está atestando uma falha, que algumas pessoas se sentem fracassadas, por falar assim, puxa, eu tomei essa decisão sozinho e eu errei. Então as pessoas não gostam, né? O ser humano ele não gosta de admitir que errou. Então dificilmente o seu cliente vai ter essa sensação de que foi enganado, porque de fato ele não foi. É que às vezes ele gosta de jogar culpa, né? Ele se arrepende de alguma coisa e joga a culpa em alguém. E a culpa, quando ele comprou um produto, a culpa vai para o vendedor. Mas nessa sequência aqui, ele só vai comprar o que ele realmente precisa, tá? Você não vai vender geladeira para esquimó, a não ser que o esquimó esteja precisando de uma geladeira, mas você vai vender só o que ele precisa e ele jamais vai se arrepender dessa compra. E também vai ser muito fácil ele decidir por comprar, tá? Porque se você conseguir fazer toda essa sequência das 5 perguntas, é muito fácil ele chegar no sim. Tá? Se você tiver de fato o produto que ele precisa, se o seu produto de fato resolve o problema dele, então é bem fácil ele chegar no sim com essa sequência. Então vamos lá, a primeira pergunta, você vai falar para a pessoa o que ele quer. Então ele vai chegar aí na sua empresa, você vai perguntar para ele o que ele quer. Claro que existem muitas formas de fazer isso, né? Mas o conceito é isso, o que ele quer. Seja criativo aí, faça a pergunta que você achar que cabe melhor para o seu cliente. Mas a pergunta, resumindo, tem que ser isso, você perguntar para ele o que ele quer. Tá? Então, dando o meu exemplo aqui de quando eu trabalhava com decoração. Chegava o cliente lá na loja e a gente tinha vários produtos, né? Ainda tem, né? A loja ainda existe, minha esposa trabalha lá. Lá tem cortina, tem papel de parede, tem almofada, tem tapete. Então o cliente chegou na loja, tem que perguntar para ele o que ele quer. É claro que às vezes ele já chega e fala, eu queria ver um tapete. Mas então você, mesmo assim, você dá um jeito de perguntar se é o tapete mesmo que ele quer. Né? Mas aí, beleza, você perguntou o que ele quer, então você vai fazer uma segunda pergunta, que é o porquê que ele quer. Tá? Que isso é fundamental. Tá? Lembra que a gente falou no começo que o cliente ele compra não produto, mas ele compra a experiência. Quando você pergunta o que ele quer, você está fazendo com que ele viva na cabeça dele a experiência pela qual ele desejou esse produto. Tá? Então, num caso aí, o cliente quer uma cortina para bloquear o sol, porque no domingo ele não consegue dormir até a tarde, ele quer dormir até às 10 da manhã no domingo, e o sol nasce na janela dele e está atrapalhando. Então ele vai chegar falando assim, eu quero uma cortina. Então, a primeira pergunta, tá, o que você quer? Então, vamos imaginar a situação aqui. Você vai falar para o cliente, tá, você quer uma cortina, mas que cortina você quer? Que tipo de cortina? Você sabe o que você quer? Então você começa a fazer com que ele pense. Você tira ele do automático. Ele vai começar a pensar para te responder. Tá? Aí ele dizendo, não, ele vai falar, não, eu quero uma cortina de tecido. Tá, por que você quer?
O que está acontecendo na sua casa que você precisa curtir, né? É privacidade que você quer? Você quer bloquear a luz? O que está acontecendo? Então ele vai pensar lá qual é o problema dele. Nessa historinha que a gente criou aqui, ele vai falar assim, não, é que bate muito sol no meu quarto e no final de semana eu quero dormir até mais tarde e não consigo, porque o sol me atrapalha para dormir. Bate o sol às 6 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã eu já estou acordado, então eu queria uma cortina que bloqueasse o sol. Bom, então você já sabe o porquê que ele quer. Então, existem várias formas de resolver esse problema, não necessariamente uma cortina de tecido. Então, ele chegou pedindo uma cortina, mas na verdade ele não quer uma cortina. Ele quer bloquear o sol no domingo que impede ele de trabalhar, de dormir até mais tarde. Então, o que acontece aí? Você está fazendo com que ele pare e reviva na cabeça dele, ele vai reviver ali naqueles segundos, a experiência do domingo que ele não conseguiu dormir até mais tarde. Então, você já está trabalhando com um sentimento. Tá? Você não está mais falando de produto, você já está falando de sentimento. E lembra que eu falei que são os sentimentos, são as emoções que tomam a decisão? Então pronto, essa já é uma pergunta que acessou as emoções dele. Tá? Já é um primeiro passo aí para finalizar essa venda de uma forma mais efetiva, de acordo com as emoções e com o sentimento do cliente. Aí a terceira pergunta, você vai perguntar para ele como que você quer resolver esse problema. É lógico que ele chegou já falando, ele quer uma cortina que bloqueie o sol. Só que eu acredito que na sua empresa aí você tenha vários produtos que resolvam o problema. No mínimo aí 2 ou 3, né? Dificilmente eu não conheço, pensando rápido aqui, eu não conheço uma empresa que trabalhe com um único produto, num único formato, num único preço, né? Então você deve ter outras opções. Eu também tinha, quando trabalhava lá com a cortina, tem cortina de tecido, tem persiana, tem várias opções, tem vários modelos de cortina de tecido e vários modelos de cortina de persianas. Então, tem que jogar para o cliente. Então eu vou falar, tá, ok, como você quer resolver isso? Tem cortina A, B, C, persiana. O que você acha que é mais indicado para você? Provavelmente ele vai falar, não sei, me mostra. Talvez ele já vá direto ao ponto, mas se ele falar me mostra, então é a hora de ir lá mostrar para ele cada variação do produto, cada produto ou cada serviço, quais são os benefícios, tá? Não precisa falar de característica, não precisa falar de tamanho, de forma, de prazo. Fala do benefício. No caso da cortina, posso falar, ó, essa aqui vai bloquear 100% da luz, essa aqui bloqueia 80%. Esse outro aqui tem um visual mais bonito, mais aconchegante, só que bloqueia 70%. Então vai dando as características e tentando fazer uma ligação com o porquê dele, né? Ligando as características ao fato dele não conseguir dormir até mais tarde no domingo. Ou o problema que ele falou para você, que ele está buscando. Uma vez que ele decida o que ele quer, que é essencial que ele decida o que ele quer, sabe aquela história do cliente falar assim, olha, eu não sei muito bem, mas dessas 3 opções, passa o valor para mim que eu vou decidir. Isso é uma furada, gente. Não caia nessa. Porque se o cliente faz isso, ele vai tomar uma decisão baseado no valor. Só que pode ser que o valor mais em conta não atingiu o porquê essencial dele, não resolveu a emoção dele lá. Então, se não resolveu a emoção, ele não vai comprar. Então, se ele decidir por preço e aquele produto não resolveu a dor dele, ele não vai comprar. Então, você tem que trabalhar para que ele tome a decisão de qual produto resolveu a dor dele. Qual produto realmente ele acredita que vai solucionar o problema, independente do preço. Se o cliente bater muito em cima de preço, você fala, olha, esse é mais barato, esse é mais caro, esse aqui é intermediário, mas vamos ver qual que você gostou, porque não adianta a gente falar de preço se você não gostou. Fala qual você gostou e eu vejo o que a gente consegue fazer. Tá? Tenta ao máximo esconder o preço nessa hora. Porque assim, se o cliente tiver certeza que um determinado produto é o que ele quer, se tocar lá no fundo da emoção dele, se a experiência dele, se ele acredita que a experiência dele vai ser boa com aquele produto, o valor não é tão significante assim. Ele dá um jeito. Tá? O cliente ele só toma decisão baseada em valor em 2 situações. Ou porque ele não foi convencido, né, a sua apresentação não chegou no ponto das emoções lá para ele tomar a decisão,
Ou de fato ele não tem o dinheiro mesmo. Tá? Essa é uma outra situação aí, não tem muito o que fazer. Ou ele, se ele não tiver como mesmo pagar pelo mais caro, ele vai optar pelo mais barato. Mas não é sempre que acontece essa situação. Já aconteceu muitas vezes de eu estar com um cliente, o cliente reclamar de preço e não dá certo, não posso pagar, não posso pagar. E daí à noite, numa sexta-feira à noite, ele posta foto na internet de um bar onde ele gastou mais, no bar ele gastou mais do que o produto que ele ia comprar comigo, né? E o que ele consumiu no bar foi aquela noite e o meu produto durava 10 anos. Então não era preço. A questão não era o preço, a questão era que eu não conseguia atribuir valor para ele, eu não toquei as emoções, né? Então a gente tem que tocar as emoções da pessoa. Então ele precisa decidir o que ele quer. De fato, o que ele quer. Se ele estiver falando muito em preço, fala assim, olha, eu vou ver o preço para você, tá, mas se o preço for bom nesse aqui, esse resolve o seu problema? Deixa ele falar, tá? Não fala assim, olha, esse aqui eu acho que resolve o seu problema, eu vou ver para você. Não, não é você que dá a resposta, quem dá a resposta é ele. Tá? Ele tem que falar, esse resolve o meu problema, essa opção resolve o meu problema. Lembra, ele tem que sentir que ele está no controle, ele está tomando as decisões. Tá? Tem que seguir esse passo. E quando chegar nessa conclusão, você tem que validar com ele. Então você faz um recapitula aí, fala, então aquele problema seu na nossa história de não acordar, não conseguir dormir até mais tarde no domingo, você precisa de uma cortina que escureça, e essa cortina modelo A aqui que você escolheu, você acredita que vai dar certo. Então vamos fazer um orçamento nesse aqui que vai dar certo. Eu acho que isso vai dar certo. Então, todo o processo que você seguiu com ele até aquele momento, ele falou sim. Então, ele não pode parar para reclamar daquele ponto para trás. Ele não pode falar que ele foi, sei lá, talvez enganado. Ele não pode falar que alguma coisa nesse processo foi errado, que você não entendeu ele direito, porque você recapitulou com ele. E ele falou sim, pode continuar. Entendeu? A questão agora é daí para frente. Dali para trás, ele já aprovou com você. Então é muito importante ter essa confirmação. Se ele não tiver essa confirmação, a gente volta, faz de novo a pergunta, faz o processo. Às vezes você pode pensar assim, puxa, mas se eu ficar voltando, não vou terminar nunca essa venda. Mas se você for até o final dessa venda, dificilmente você vai fechar. Se o cliente ainda não decidiu o que ele quer, o preço não vai fazer com que ele tome essa decisão. Ele tem que te dar uma resposta do que ele quer. Porque emocionalmente ele já sabe o que ele quer, você só precisa tirar dele isso, tá? Então é perguntando, se ele não decidir, você rever, fala dos benefícios de novo, tenta achar um outro benefício que você não tinha falado ainda para explicar o que cada um faz. Tenta fazer por eliminação, tá? Sei lá, são 3 opções, tira, deixa só 2. Tá. Entre esse e esse, qual que você prefere? Ah, eu prefiro esse. Aí volta aquele que estava fora. Tá, e agora entre esse e esse, qual que você prefere? Vai tentando fazer eliminação. Se o cliente falar, eu não sei o que eu quero. Tá, se você soubesse, o que você faria? Essa simples forma essa mudança na pergunta faz o cliente pensar. Porque se você falar para ele, se você soubesse, ele tira o peso da hora, de ter que tomar uma decisão agora, e ele fala, se eu soubesse, ele não está decidindo, ele está jogando palavras ao vento na cabeça dele. Então ele fica mais leve para ele tomar decisão. É igual a historinha da moedinha que eu contei, entendeu? Ele tira o peso da decisão e fala alguma coisa. Só que isso que ele falar está representando a decisão dele. Sem ele saber, é a decisão final dele. Então tenta fazer isso. Ou então você fala, tá, se você tivesse escolhido esse daqui, seria bom? Você se arrepender por não ter ficado com o outro? Tá? Então tem que tentar ter uma palavra final. Enquanto não tiver a palavra final do que ele quer, não adianta partir para cima, para frente. Tá? Bom, aí ele decidiu. Aí você vai falar para ele assim, então tá, agora eu vou fazer seu orçamento aqui, ou vou lá abrir a tabela para ver o preço, porque eu não sei de cabeça o preço, porque você não vai ter passado o preço de nada para ele, porque a gente já conversou aqui que se você passar o preço de cara para ele, ele é capaz de não comprar, porque ele vai pensar no preço, mas o que ele achou mais barato não atinge o que ele quer, então você perdeu a venda. Então a melhor forma é você não ter falado o preço para ele até agora. Aí você vai falar, tá, eu vou lá abrir a tabela, ou vou consultar o preço, ou vou ver no computador, ou vou fazer o orçamento. E nessa hora você solta uma frase aí, já finalizando a venda, uma pergunta, para ele se sentir dono do produto já.
Então, no meu caso da cortina, agora eu falaria assim, tá, vou fazer seu orçamento aqui, mas aí, já está pensando como que vai ser dormir até mais tarde no domingo? Ou se você está vendendo um carro, você vai falar assim, e aí, já, enquanto eu vou ver o preço lá, enquanto isso você vai programando a sua viagem do final de semana com o carro novo. Entendeu? Você leva a pessoa a pensar no futuro com aquele produto. A primeira pergunta, as duas primeiras perguntas que você vai fazer para ele, vai fazer ele voltar no passado. Ele sentir a dor dele, da necessidade dele, de uns dias atrás, aí, de um momento atrás, quando ele precisou daquilo. Então você mexeu com o sentimento dele. Você fez ele decidir o que vai resolver essa dor dele. E agora você vai fazer ele sentir o problema dele sendo resolvido. Se ele abrir um sorriso nessa hora, se ele fizer algum comentário positivo nessa hora, ele na cabeça dele ele já é dono desse produto, ele já conquistou esse serviço. A questão de preço, prazo ou qualquer outro fator agora são detalhes. São importantes? Claro que são importantes, mas eu diria para você que 80% dessa venda já está fechada. Se ele se imaginar dono do produto, se ele der um sorriso e ainda por cima falar alguma frase positiva, como se ele já tivesse com esse produto, 80% dessa venda já está feita. Tá? E melhor, não foi você que empurrou o produto para ele, foi ele que decidiu. Ele tomou essa decisão. Você só guiou ele. Né? Você foi o pessoal fala muito hoje em consultor de vendas. Para tirar aquele peso que tem da palavra vendedor, que era alguém que vendia geladeira para esquimó. Né? Então esse termo agora de consultor de vendas está sendo muito difundido. E foi mais ou menos isso que você fez. Você deu uma consultoria para ele de como resolver o problema. E isso é muito mais leve para o cliente, é muito mais fácil dele aceitar e muito mais confortável para ele. Ele vai terminar esse momento aí de compra agradecendo você pelo que ele sentiu, né? Por ele ter sentido bem, pela experiência boa que ele teve com você.